Predicado é todo termo que começa no verbo. Quando você trabalha com os termos essenciais, temos aí o sujeito e o predicado. O sujeito é aquele que está relacionado ao verbo, eu encontro o verbo, pergunto quem ou que e acho o sujeito. O que sobra, que é a partir do verbo, meu predicado. O predicado é tudo que se fala acerca do sujeito. Mesmo que seja sujeito inexistente, você vai ter um predicado, porque o predicado começa no verbo. Então, mesmo que você tenha falado assim, por exemplo, choveu muito ontem. Quem choveu? Ninguém. Você vai separar. Choveu, começa ali meu predicado. O sujeito é inexistente, mas eu tenho um predicado que começa no verbo. Mesmo que eu tenha um sujeito inexistente, você vai classificar sempre dessa forma aí. Então, o predicado ele se organiza de várias formas. Primeiro ponto importante aqui, vamos organizar o nosso esqueminha acerca do predicado. Então, temos o seguinte, ó, predicado aqui, ó. Opa, deixa eu arrumar aqui. O predicado é assim, vamos organizar agora de uma forma geral, tá? O predicado pode aparecer de três formas, assim, ó. Predicado verbal, predicado nominal e verbo nominal. Então, posso ter predicado verbal aqui, predicado nominal e predicado verbo nominal, tá? Então, esses três tipos de predicado aqui, eles estão organizados, mas cada um deles tem uma característica. Toda vez marque lá o predicado, independentemente do tipo dele, ele começa no verbo. Começa no verbo. Sempre assim, tá? O predicado sempre começa no verbo. Então, temos o seguinte, ó. O predicado verbal, como é que eu vou entender que ele existe? O predicado verbal é aquele predicado que vai ter aqui um verbo de ação, tá? Então, você vai ter um verbo de ação aqui que caracteriza o predicado verbal. Ou seja, ou vai ser um verbo intransitivo ou um verbo transitivo, que pode ser direto ou indireto ou bitransitivo. No predicado nominal, você vai ter um verbo de ligação, tá? Então, e nós temos aqui uma estrutura. O verbo de ligação, para que ele seja de ligação, ele exige um predicativo do sujeito. Então, no predicado nominal, nós temos aqui uma estrutura que tem que ser seguida. Ou seja, você vai ter um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Muito bem. Já no predicado verbo nominal, o que você vai ter? Você vai ter um verbo de ação, ou seja, tem que ser um verbo intransitivo ou um verbo transitivo, mais um predicativo. E aqui você pode ter um predicativo que é do sujeito ou do objeto, tá? Então, pode haver um predicativo do sujeito ou do objeto. Ou seja, é importante que eu entenda, para eu classificar o predicado, que eu saiba identificar um verbo de ação, que é um verbo intransitivo ou transitivo, saiba identificar o que é um verbo de ligação, saiba identificar o que é um predicativo. Então, é bem importante que você entenda esses conceitos. Veja então que o predicado não traz nenhum assunto novo, por exemplo, no português. Ele praticamente é o que nós já temos de função, mas se apropria da morfologia, pensando aqui no emprego de verbos, e o termo sintático que é o predicativo. Então, essa é a base que eu tenho do predicado, a noção geral que eu tenho de predicado. E é a partir disso que a gente vai fazer a nossa análise. Então, guarde lá isso daqui, anote, deixe bem certinho. Isso aqui é o teu esqueminha para que você entenda como é que o predicado se organiza de uma forma geral. Agora, para a tela. Vamos aqui para alguns exemplos concretos aqui, veja só. Na frase sempre, primeiro eu vou destacar para você aqui, ó, todos os verbos, tá? Sempre vamos encontrar os verbos, ó. O amor é benigno, o livro está rasgado, o ônibus quebrou, os vândalos quebram, Clara passeava, o céu era. Então, veja,
Encontramos o verbo. Eu faço o que agora? A partir do verbo, eu vou sempre fazer assim, ó. Encontrei o verbo, corto. Por quê? De um lado eu tenho o sujeito e de outro eu tenho o predicado. Então, veja que a ideia é a seguinte, ó. Nessa primeira frase, o que é o amor é benigno. Esse daqui é o meu predicado. O livro está rasgado, predicado. O ônibus quebrou na rodovia, predicado. Os vândalos quebram os bancos do estádio. Clara passeava no jardim com as crianças. O céu era verde sobre o gramado. Então, tudo que vem depois do sujeito é o meu predicado. Então, quer dizer que eu tenho o seguinte, aqui, ó, o amor é o sujeito, o livro é sujeito, o ônibus é sujeito, os vândalos sujeito, Clara sujeito, o céu sujeito. O que vem na sequência é o meu predicado. Então, eu vou colocar agora aqui, ó. É benigno, está rasgado, quebrou na rodovia, quebram os bancos do estádio, passeava aqui, ó. Então, veja que o grande grupo é esse. Você vai, sempre que você tiver uma análise sintática, você vai fazer o quê? Você vai achar o sujeito e depois o predicado. Então, você encontra os dois aqui, ó. Faça a análise, um influencia o outro. Praticamente é assim. Vamos lá. Agora o predicado verbal. O predicado verbal, ele vai ter o sujeito, tá? Vai ter um verbo significativo aqui e um complemento verbal se o verbo for transitivo. Verbo significativo é um verbo de ação, tá? Um verbo que você tem uma ação ali realizada. Então, vamos lá. Como é que a gente vai organizar aqui, ó? Depois de um mês internado, ele saiu do hospital. Então, veja, quem sai, sai. Aqui eu tenho o exemplo de um verbo intransitivo, que é um verbo que a gente chama de um verbo significativo. Muito bem. Então, sair aqui é o meu verbo intransitivo. Aquela renomada papelaria oferece bons descontos. Oferece o quê? Então, veja que agora eu tenho um verbo, que aqui eu tenho objeto direto, aqui é um verbo intransitivo, aqui é um verbo transitivo direto. Depois, todos os funcionários necessitam de capacitação. Necessitam de quê? De capacitação, objeto indireto, verbo transitivo indireto. E a empresa enviou o quê? Cestas de Natal, objeto direto. A quem? A todas as crianças do bairro, objeto indireto. Então, eu tenho aqui um verbo bitransitivo. Ou seja, anote aí, ó. Para que o predicado seja verbal, não pode ter predicativo. Sem predicativo. Se houver predicativo, muda a classificação aqui. Então, o predicado verbal é aquele predicado em que eu tenho esta construção aqui. E veja que a análise sempre parte aqui, ó. Vou partir do verbo eu encontro se eu tenho qual o meu sujeito, e eu verifico, então, se eu tenho ou não complemento verbal. Então, praticamente, essa é a minha noção básica acerca do predicado verbal aqui. Continuando. Temos ainda o predicado nominal. Aqui, ó, você vai ter um verbo de ligação, que é a sua base, o sujeito e uma característica, um estado, que a gente vai chamar isso daqui, ó, de predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito aqui, tá? E outra parte importante é que o predicativo do sujeito, marque lá, ele concorda com o sujeito. Por isso que a gente tem essa relação aqui, predicativo do sujeito. Então, veja só, a população permanece apreensiva. Veja, quem permanece apreensiva? A população. Separo aqui. Permanece e veja só, como é que eu não confundo isso daqui? Agora está ali comigo. Como é que eu não vou confundir um predicativo do sujeito com um adjunto adverbial de modo, por exemplo? Veja, se eu falar para você assim, a população permanece apreensiva. Permanece como? Você pergunta como? Parece que é o modo como ela está. Como é que eu sei que eu não tenho ali um advérbio? Aí vai lá na morfologia. Lembre-se de que o advérbio é uma classe invariável. Ah, bom, se ela é invariável, quer dizer que ela não concorda com ninguém. Então, anote aí. Para eu ter um advérbio, não pode haver concordância.
Porque o advérbio é uma classe invariável, não concorda com nada e com ninguém. Então, quando eu tenho um advérbio, quer dizer que aí sim eu tenho uma expressão que é neutra. Já o predicativo do sujeito concorda com o sujeito. Então, vai para a tela de novo, veja só. A população permanece apreensiva. Aqui está no feminino singular e feminino singular. Se no lugar de população eu escrevesse assim, ó, o povo. Veja, o povo permanece apreensivo. Opa! Então, quer dizer que, como eu mudei o meu sujeito aqui, ó, mudou o meu predicativo do sujeito. Então, essa é a minha noção. E o verbo permanecer, ele não indica uma ação. O permanecer é um estado. Permanecer, pronto. Ninguém fez nada. Então, cuidado que aqui sim você vai ter que ter uma noção bem importante acerca dessas noções aqui. E uma dica para você também, ó, alguns verbos mais comuns que são verbos de ligação. Ser, estar, parecer, continuar, ficar, tornar-se, permanecer, virar. Então, são os mais comuns como verbos de ligação aqui. E aí temos o predicado, aproveitando na realidade, deixa eu aproveitar aqui, ó. Aproveitando, vou primeiro explicar essa parte aqui, ó. Verbo de ligação versus verbo significativo, para que você entenda que eles são muito próximos aqui. Então, verbo de ligação, ele vai indicar um estado, uma característica, e o verbo significativo, ele tem uma ação aqui realizada. Então, veja só. Meu pai ficou me esperando na saída da escola. Então, veja, meu pai ficou me esperando na saída da escola. Eu tenho uma ação, ele ficou lá me esperando. Então, nós temos aqui um verbo que é significativo, que eu tenho uma ação aqui realizada. Agora, ele ficou angustiado após ser demitido. Veja, eu estou ligando agora uma característica ao meu sujeito. Então, aqui eu tenho o quê? Um verbo de ligação. A ênfase é mostrar como ele se sentiu, o estado em que ele está. Depois, andei 3 quilômetros para chegar à sua casa. Aqui eu tenho a ação de andar mesmo, verbo significativo. Ando muito preocupado, é um estado, verbo de ligação. Estava muito feliz com a proximidade do seu casamento, ou seja, estava muito feliz, um verbo de ligação, porque ele indica um estado. Meu marido ainda estava no trabalho. Então, veja que estava no trabalho é não tem uma característica do sujeito. Então, aqui eu tenho um verbo significativo. Apesar do cansaço físico, continuaram a caminhar. Então, eu tenho a ação de fazer algo significativo. Continuaram em silêncio, verbo de ligação. A ideia é assim: o verbo de ligação, ele só é verbo de ligação se houver um predicativo do sujeito. Tem que ter. O predicativo do sujeito não depende do verbo de ligação, mas o contrário sim. O verbo de ligação depende do predicativo do sujeito. Vou escrever aqui para você na tela, ó. Marque lá, tá? Isso aqui é importante que você entenda para não confundir aqui, ó. O verbo de ligação depende do predicativo do sujeito. Não é uma opção aqui não, tá? Isso aqui é uma exigência. Muito bem, continuando. Temos aí o predicado do verbo nominal. O que nós vamos ter? Um verbo significativo, lembre-se que é um verbo que indica uma ação, que vai ser um verbo intransitivo ou um verbo transitivo aqui. O sujeito e o predicativo. O predicativo, aí ele pode ser predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Calma, já vamos verificar isso aqui com calma. Mas, teoricamente, essa é a minha regra do sujeito do objeto. Veja só. Os ministros do Supremo Tribunal declararam o réu inocente. Quem declarar alguma coisa? Os ministros aqui. Então, esse é o meu sujeito, esse é meu verbo. Declararam quem? O réu, objeto direto. E esse réu é qual o estado dele? Inocente. Então, isso aqui é uma característica do objeto, por isso, predicativo do objeto. Agora, João voltou satisfeito. Quem voltou? João, sujeito. Veja que satisfeito aqui, ó, é uma característica de João, que é o meu sujeito, ó. João satisfeito. O menino quebrou a cadeira amarela. Agora, cuidado, ó. Quem quebrou alguma coisa? O menino. Beleza.
Quebrou o quê? A cadeira amarela. Isso aqui é só objeto direto. Cuidado que, para que eu tenha um predicativo do objeto, eu tenho que ter algum tipo de opinião ou a informação acerca do sujeito. Por exemplo, eu posso ler assim: declararam o réu e, na opinião deles, o sujeito é inocente, entenderam? Agora veja, o menino quebrou a cadeira amarela. Não é a opinião do menino que a cadeira é amarela. Ela é amarela porque ela foi feita amarela. Então, para que você tenha um predicativo do objeto, tem que ser assim: uma informação que dê uma opinião sobre alguma coisa, uma designação, um parecer. Tem que ser desse jeito. Então, por exemplo, eu considero sua redação perfeita. Eu considero isso o quê? Sua redação. E na minha opinião, ela está perfeita. Então, veja aqui, para que haja um predicativo do objeto, eu tenho que ter, sim, praticamente alguém que expresse, na minha opinião, é isso, para que você tenha realmente um predicativo do objeto. Continuando, vamos então falar um pouquinho desse predicativo? Vamos lá, veja só. Então, predicativo, nós temos dois tipos, que é ou predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Então, praticamente é assim: o predicativo do sujeito é uma característica do sujeito e do objeto é uma opinião acerca do objeto, tá? Essa é uma base para você poder entender melhor. Aqui eu tenho uma característica do meu sujeito, tá? E aqui eu tenho uma opinião. Então, vamos lá. Predicativo aqui do sujeito. Exemplo aqui, ó. Ela entrou em casa apressada. Ela entrou em casa. Ela, sujeito, entrou. E, veja, apressada concorda com ela, porque se eu colocar ele entrou apressado. Então, quer dizer que aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Agora, ela viu um homem apressado. Ela viu quem? Viu um homem. Objeto direto. E na opinião dela, ele estava como? Apressado. Então, veja que eu estou aqui, ó, inclusive concorda com o homem. Então, é um predicativo do objeto. Essa é minha base. Então, eu tenho predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Praticamente isso daqui. Calma, calma. Eu sei que é algo confuso, mas eu vou te mostrar agora um pouquinho mais, para entender um pouquinho melhor como é que eles aparecem. Vai lá comigo então, ó. Predicativo do sujeito, como é que ele pode aparecer? Pode aparecer com adjetivos ou locuções adjetivas. Então, vamos lá, tá? Assim, ó. O dia está chuvoso. O que, ó, veja, quem está? O dia e eu percebo que ele está chuvoso. Não é opinião minha, eu percebi que ele está chuvoso. A panela é de barro. Então, aqui eu tenho a panela e de barro é a minha locução adjetiva. Aqui é um adjetivo e aqui é uma locução adjetiva. Também substantivos. Isso tudo é verdade. Eu tenho isso tudo é o meu sujeito e verdade é um substantivo na função de predicativo do sujeito. Pronomes substantivos. Para Estela, a beleza, sujeito, era tudo. O que é um pronome substantivo? É um pronome que ele está sozinho, ele não acompanha um substantivo. Então, é como se ele estivesse no lugar de um substantivo aqui. Numerais substantivos, a mesma coisa. Numerais substantivos é porque eles não, vou colocar aqui, não acompanham, né? Não acompanham substantivos aqui. Então, veja, os acusados, sujeito aqui, eram 3 predicativos do sujeito. Então, veja que o predicativo do sujeito sempre vai aparecer com essa função de caracterizar. Temos mais, vai lá comigo a tela de novo. Palavra ou expressão substantivada. A vida, sujeito, é um querer sem fim. Isso aqui é meu predicativo do sujeito. Por que palavra substantivada? Veja que aqui a palavra querer não é verbo. Vem antes um artigo aqui, ó, isso aqui é um artigo. Então, esse querer é uma palavra que veio substantivada aqui, tá? Muito bem. E ainda podemos ter uma oração subordinada substantiva. O mais importante, sujeito,
é recuperar os arquivos perdidos. Aqui eu tenho um verbo mesmo, uma ação verbal, então é uma oração subordinada com a função de predicativo do sujeito. Mais alguns exemplos. Ele está triste. Olha, veja, ele triste. Os alunos são inteligentes. Os alunos inteligentes. O trem está quebrado. O trem quebrado. Antônio Gutierrez é o primeiro-ministro. Antônio, primeiro-ministro. Fumar é um vício. Fumar, um vício. Então, veja que todos eles aqui, eu tenho expressões que funcionam teoricamente como predicativo do sujeito. Você tem verbos de ligação ali e o predicativo do sujeito ele faz esse link, ele está ligado diretamente ao sujeito. Agora, comigo de novo para o predicativo do objeto. Veja só, tá assim, mantenha a cidade limpa. Veja, o predicativo do objeto acontece com verbos que expressam opinião, tá? Que expressam um parecer, que expressam uma designação e que pode expressar também uma determinação. Então, são alguns verbos que admitem. A ideia é assim: para que haja predicativo do objeto, o verbo tem que permitir que isso aconteça. Então, não é qualquer verbo que vai poder ter predicativo do objeto. Tem que ser verbo que determine uma determinação, uma designação, uma nomeação, uma opinião, um parecer acerca de algo. Então, olha o exemplo aqui, ó. Mantenha a cidade limpa. Então, veja, mantenha é uma determinação. Por isso que nesse caso aqui, ó, por exemplo, os moradores elegeram uma designação. Então, o que nós temos aqui, ó? Mantenha a cidade limpa, limpa é o meu predicativo do objeto. Elegeram Valmir síndico, síndico é o meu predicativo do objeto. Então, e a leitura fica assim, ó, ele mantenha o quê? A cidade, objeto direto, Valmir, objeto direto. Então, essa é a minha leitura. Outros exemplos, veja só. Nomeei José o meu secretário. Então, veja, aqui eu tenho um objeto direto e aqui é o meu predicativo do objeto. Olha o verbo. Vamos olhar para os verbos agora aqui um pouquinho. Nomeei, chamei, que é uma determinação, elegeu, pediam, veja, que é um tipo de determinação também, julgavam, chamavam. Então, nós temos o que aqui? Verbos específicos para isso. Chamei-o de ladrão. Então, eu determinei que ele é isso. O vilarejo finalmente elegeu Otaviano prefeito. Os pais pediam calma absoluta. Todos julgavam-no culpado. Chamavam-lhe falsário. Então, a ideia é assim. Quando eu tenho o predicativo do objeto, a intenção sempre é determinar algo acerca do objeto. Então, não é qualquer verbo que admite isso. Por exemplo, eu tenho um celular azul. Veja, eu tenho, o verbo ter é possuir. Não é uma determinação, uma designação, um parecer, nada disso. Então, para que haja um predicativo do objeto, são poucos verbos que admitem isso. Por exemplo, verbo nomear, considerar, julgar, eleger, manter. Então, são alguns verbos que têm essa intenção de dar uma opinião, um julgamento, determinação, designação, uma solicitação. Então, são verbos bem pontuais, bem específicos. Por quê? São verbos que tendenciam a intenção deles é dar uma informação, mas caracterizar o objeto. E esse predicativo do objeto pode ser tanto de objeto direto ou indireto, tá? Normalmente é objeto direto, né? O verbo chamar, que é aquele verbo que admite também ser um VTI e ter um objeto indireto como predicativo. Então, praticamente é isso. Ou seja, para a gente poder entender aqui e resumir, ó, veja só. Predicado, não se esqueça, começa no verbo, podemos ter predicado verbal, nominal ou verbo nominal, e cada um deles tem uma característica. Então, você tem que olhar muito bem como eles estão organizados. A base aqui é apenas verbo de ação, que são verbos significativos, verbo de ligação com predicativo, tem que ter essa estrutura aqui, que é o nosso verbo de ligação, e aqui, verbo de ação, que é um verbo significativo, e mais um predicativo que pode ser ou do sujeito ou do objeto. Então, basicamente, aqui nós temos a estrutura do nosso predicado, ele sempre vai estar assim organizado.
Claro que nas questões, geralmente, as bancas raramente cobram de você, por exemplo, o tipo de predicado. Elas cobram muito mais, está dentro do predicado. Cobram o tipo de objeto, cobram se é verbo de ligação ou não, se é um predicativo. Então, geralmente as questões, elas cobram o que está dentro do predicado, mas tem que saber o que é predicado, como ele se organiza, para que você, na hora da leitura, encontrou o verbo, depois sujeito, já consiga perceber como o predicado foi organizado. Então, praticamente é assim. Na hora de você fazer uma análise sintática, primeiro você parte do verbo, depois você acha o sujeito e, na sequência, você analisa qual é o tipo de predicado e como ele foi construído.